em vez de as mulheres estarem na linha ou estarem equiparadas ao mesmo nível dos homens, o que acontece é que já a tendência das mulheres é comportarem-se mal. Você casa oficialmente, depois a sua esposa trai. Você leva o assunto para o tribunal. Ainda, se tem filhos menores, vão te obrigar, você é homem. Se não se sente à vontade, saia. Jorge, naquela altura chegou uma determinada altura em que já não preferias que as pessoas te pagassem o lanche, que era algo pontual, na verdade acabava ali na escola, mas tu começaste a ter mais preocupação com os que estavam lá em casa também, daí que pedias que as meninas dessem algo a mais que não fosse o lanche. Conta lá bem essa história. Bem, até prefiro dizer não algo a mais, mas mudar, em vez de me darem lanche, passar a me darem produtos alimentares. Para mim era normal porque desde a infância muitas vezes só tínhamos uma única refeição, que era o jantar. Agora só podíamos ter o pequeno ou almoço em caso de restar aquela comida do dia anterior. Sim. Então, estando na escola, lanchar, para depois chegar em casa, eu inclusive, incluindo também os meus irmãos e a minha mãe, não termos o que comer, para mim não tinha lógica. Então eu preferia transferir, em vez de ter lanche, passar a ter essa refeição. Essa ajuda, sim. Isso era bom porque pronto, eu tinha tempo de fazer TPC. Ok. Sim, tinha tempo e força, né? Fazer TPC. Tudo bem. Sim. Agora, uma pergunta. Durante o ensino primário, do primeiro grau e segundo grau, vendias petróleo, vendias o amendoim para suplementar as despesas de casa e também para ajudar na escola. Sim. Agora, quando chega o ensino secundário, que eu acredito que é de mais exigências, fichas, entre outras coisas, incluindo também o próprio uniforme. O que é que fez para poder incrementar a renda? Quero acreditar que essa altura já não vendias petróleo. Sim. Na primeira fase, quando eu estava na 8ª classe, vou falar um pouco da fase de transição, 7ª a 8ª. Houve um momento, posso falar de 2 anos, que eu carreguei sacos. Sim, na terminal de Chapas na Liberdade. Okay. Os carros terminavam na Liberdade na altura, então eu carregava sacos. Embora eu tinha um tempo, fazia programa, porque na zona descobri que estavam lá algumas senhoras que tinham bancas. Então só me solicitavam, dizer, Jorge, amanhã eu hei de ir Guevara, então convém você vir para carregar. Então ali esses davam-me dinheiro e a outra vantagem, eles selecionavam aquele tomate que eles achavam que não davam para vender, então davam-me aqueles produtos para eu dar à minha mãe e davam-me dinheiro. Agora já quando cheguei já na 9ª classe, 10ª em diante, eu optei em dar aulas de alfabetização, porque aí também foi nessa idade já que eu começava já a olhar um pouco nas miúdas, ter outros interesses, então já começava já a ter vergonha de fazer algumas coisas. Não posso carregar sacos, para toda hora eu ir cartar água para a vizinhança, já não fica muito bem, então deixa. Tinhas quantos anos? Nessa altura praticamente estamos a falar de 19, sim. Então, essa altura já eu comecei a dar aulas de alfabetização. E graças a Deus saí-me bem, porque ajudei muitas pessoas que também ajudaram-me. Tinhas alguma formação? Para o efeito, não. Mas como é que iniciou essa ideia de ser alfabetizador? Bem, eu conversei com um senhor que era um grande quadro da educação na altura,
Este senhor já foi professor, foi diretor de uma escola e já foi também diretor distrital. Perguntou-me o nível, e porque eu ia lá choramingando, estou a pedir ajuda para ver se consigo ter emprego, e acabou aconselhando que o emprego que havia naquele momento era pelo menos eu dar aulas de alfabetização. Agora, e deixou claro que não teria salário, mas aquilo era um subsídio. Era um subsídio. Para mim aquilo foi um momento de convivência, de eu distrair-me, porque em termos de ganhos, na altura pagavam, acho que eram 400 ou 300. Mensal? Sim, mensal. E aquele valor nós não podíamos ter de imediato. Às vezes, porque era tão pouco, não davam mensalmente e nós acumulávamos durante 6 meses. Okay. Mas aquela convivência, aí partilhávamos com pessoas, por exemplo, que tinham condições. Você explicar a uma pessoa que não sabe escrever A e B, ensinar essa pessoa a escrever A, escrever o nome, e depois no fim, às vezes nós dizemos, estamos mal e pronto. Às vezes aquela pessoa, em algum momento, dava-nos 1 quilo de arroz, trazia alguma coisa. Outros eram combatentes de soberania. Sim. Outros militantes lutaram, mas não sabiam ler nem escrever. Sim, tinham dinheiro, de facto. Então, são essas pessoas que nós ensinávamos e, em troca, davam-nos alguma coisa. Sim. Isso sim. Foi bom, foi muito bom para ti. Foi muito bom. Ajudado muito. Sim, ajudou-me muito, sim. Olhando bem para a natureza do ensino secundário em si, na escola secundária da Matola, lembro que tinham umas pitas muito lindas. Tendo em conta que você já tinha começado mesmo a enviar para as meninas, você se apaixonou naquela altura? Para falar a verdade, não cheguei de ter o atrevimento de conquistar aquelas miúdas da escola secundária, por uma das razões eu já expliquei. Eram pessoas que economicamente estavam bem mais avançadas, tinham dinheiro, então eu colocava-me um pouco embaixo. Embora depois nas conversas já ficou claro que umas e outras não estavam preocupados com isso, mas pronto, queriam gajo, mas pronto, eu não estava nem aí. Deixou-me distante e também a minha vida não foi de muitas brincadeiras assim. Mas depois se apaixonou fora da escola. Sim, na mesma altura, no mesmo contexto? Sim. Como é que foi? Para mim foi bom. Digo isso porque foi na igreja. Okay. Porque a paixão surge. A tal pessoa da igreja era uma pessoa que também passava as mesmas dificuldades. Então, naquela tentativa de me procurar para desabafar, porque eu lá na igreja dava aquelas aulas de catequese, né? Sim. Então, a pessoa estava inserida dentro daquele grupo, eu era professor, então a pessoa veio a mim para poder desabafar. Também. Para além desta parte de catequese, eu tenho o dom de cantar. Okay. Então, era maestro. Okay. Então, as pessoas ali no grupo tinham admiração, aquele respeito, sim. Então vinham conversar comigo, então foi ali onde eu namorei. Okay. Namorei com uma, não deu certo, namorei com outra, foi ali. Mesmo a pessoa que hoje é minha esposa, foi ali. Sim. Mas vai me contar bem essa parte, agora quero passar para o ensino superior. Sim. Como é que, diante dessas dificuldades todas, faz o desafio de ingressar ou de concorrer para o ensino superior? Passando para o ensino superior, eu, naquele ano, quando terminei, disse, olha, eu quero fazer licenciatura em Direito, como primeira opção. A segunda opção, quero fazer licenciatura em Administração Pública. Fui fazer exame de admissão na UEM, não consegui admitir. Naquela altura era assim. Fiquei muito frustrado. Então, nas conversas, nos bastidores, alguém me disse, olha, Direito é curso de quem tem dinheiro. Você não pode fazer Direito, procura lá um outro curso. Então, como eu já dava aulas de alfabetização,
já tinha ganhado aquele amor em dar aulas. Só que é de fazer um curso que tem a ver com a educação. Então, no ano seguinte, fui fazer exame de admissão para fazer o curso de ensino pedagógico, ensino de português, e fui fazer também na inscrição na UEM para fazer linguística. Então, consegui admitir na UEM para fazer linguística, consegui admitir também na UP. Quando começamos a estudar, na UP, ouvimos informações de que havia lá uma professora de didática em que não facilitava a transição. Então, pronto, optamos em mudar do curso. Em 2003, em 2003 houve a revisão do currículo, quando se introduziu aquele sistema de progressões no ensino básico, no ensino primário. Então há um curso que introduziram na UTEI, Ciências de Educação, mas na especialidade na especialidade de ensino básico. Então fui fazer esse curso. Quando fiz esse curso, no primeiro ano, que eu queria ter condições, preferir estudar no primeiro ano à noite. Depois, a universidade obrigou-me a pagar mensalidades propriamente. Aquilo foi desafiante. Eu comecei a pensar como é de fazer. Fiz as contas e disse, vou usar o sistema que eu usei no ensino secundário, de fazer trabalhos para alguns colegas, entre aspas, preguiçosos. Então, encontrei lá algumas senhoras, outros até comentavam que já eram funcionários, só queriam ter o certificado. Exatamente. Comecei a abraçar essas senhoras, eu fazia trabalhos e lá, como já era outro nível, davam-me um bom valor e daquele valor eu tirava uma parte para pagar a mensalidade. Veja uma coisa, a vantagem que eu tirava. De tanto eu fazer vários trabalhos, aquilo fazia-me crescer, em termos de habilidades, de mais domínio de conteúdos. Então, na sala de aulas, eu era um estudante brilhante. Eu discutia qualquer tema, por mais que dessem trabalhos em grupos, já que eu fazia para alguns, eu conseguia ter chance de ter mais domínio do conteúdo e sair-me bem. Agora, o momento que me deixou um momento crítico no ensino superior, é como eu estava de noite, já à volta para casa. Eu, confesso, já deparei-me com bandidos de noite. Mas, como eu disse no princípio que eu sou herói da minha vida, deparei-me com bandidos, os bandidos tirarem a arma, tirar faca. Eu só dizer, olha, Deus é que pode me ajudar neste momento. Num dos dias, eu lembro-me, atravessando a linha feia, apanhei Não, naquela zona do Mulumate. Eu apanhei alguns bandidos, tiraram faca, pegaram. Depois um deles, que estava distante, veio correndo. Ei, não. Alguém para mim perguntou de onde vem, eu disse, deixa lá isso aí. Deixa lá ele. Quando eu dei alguns passos, disseram stop. Parei, deram uma chapada, depois disseram, olha, não usa este caminho. Usa o outro caminho, vai assim. Então, no meio, quando eu dei alguns passos, eu disse, não usar aquele caminho, porque preferi desviar, como eles disseram. Usar o caminho que eles orientaram. Eles orientaram. E cheguei a casa. E a coisa mais incrível, naquele tempo, era normal. Os meus pais já choraram, deixam de chorar. E diziam o seguinte, olha, ali na Mangueira, ali naquela zona, mataram alguém. E era normal madrugada ver um vestígio de sangue ali na extração. Mas a coisa mais incrível, eu usava aquele caminho. E nada acontecia. Nada acontecia. Eu às vezes passava dali às 0, mas dia seguinte diziam que às 0, madrugada mataram alguém. Mas esses bandidos que encontraste com arma, como é que foi? Que te encontraram com arma? Como é que foi? Como é que foi? Não, só apontaram-me,
Depois pediram dinheiro, sei lá, a única coisa que eu tinha naquela altura era um telefone. É um telefone que chamava aí 3310. Mas levaram o telefone? Não, não levaram o telefone. Não Mas levaram o foi que telefone. zonas? Foi na zona de Mulumati, na linha Feira. Mas como é que você sentiu? Que arma? Fiquei mal, fiquei sem chão. Eu, a partir daí, quando saí daí da Mulumati, acho que eu cheguei em casa a voar. A voar. Quando cheguei em casa, só chutei a porta caiu, entrei, todos acordaram, procuraram saber, fiquei algumas horas, mais tarde é que consegui ganhar a consciência e contar para eles. Dia seguinte eu pensei, continuar a ir à escola. Algo me disse, não desista. Fui à escola, graças a Deus, essas senhoras, que muitas delas eram senhoras preguiçosas, que me pediam para eu fazer trabalhos, uma delas vivia na cidade. Chegou um momento e disse, olha Jorge, não desista, continua a nos ajudar. Se tiver problemas de chapa, de apanhar chapa muito cedo, recua, vem dormir na minha casa. Então eu ficava na paragem à vontade. Se não conseguisse apanhar aquele transporte das 21h50, 22, eu logo desistia e ia dormir em casa da tal senhora. Ela estendia aí na sala, no sofá, dormia. Era casada ela? Era casada, sim. Apresentou meu marido e pronto. Graças a Deus. Consegui. Então, anos seguintes, o que é que eu fiz? Eu vi que não. Essa história de estudar à noite, para além de ter que fazer muito esforço para conseguir o valor de pagar mensalidades, fazendo trabalhos, há momentos que também não tínhamos trabalhos assim relevantes para poder ter buscado. Então, o que é que eu fazia? Eu preferi, no final do ano, já estava no segundo ano, então preferi fazer de novo o exame de admissão, o mesmo curso. Exatamente. Voltar a fazer. Então, de dia, então consegui admitir com boas notas e fiz equivalência, continuei a estudar de dia. E no mesmo nível? No mesmo nível. Mas a história, o fato de eu ter frequentado o pós-laboral, é aí onde Deus colocou a luz, abriu as portas. Conheci lá uma senhora que era diretora de uma escola. Naquele tempo, as escolas tinham autonomia de contratar funcionários para fazer limpeza. Aquela senhora disse, olha, há uma vaga lá na minha escola, não é do Estado, são os encarregados que vão pagar, mas só para fazer limpeza. Eu disse, não tem problema. E fui. Trabalhei, fiz fazer limpeza, limpar casa de banho. No mesmo ano, saiu uma informação no jornal para concorrer, Ministério da Educação, para concorrer para ser servente. Okay. Se eu ainda estava a estudar, nem tinha um nível superior, não tinha concluído. Na altura havia bacharelato, mas eu estava no segundo ano. Exato. No segundo ano é quando eu concorri com o certificado da 7ª classe. Coloquei lá o certificado da 12ª classe, alguém disse tira. Porque alguém de má fé lá nos recursos humanos, eles podem tirar, porque querem alguém de 7ª classe. Coloquei o certificado da 7ª classe, concorri e aquelas entrevistas, já que eu tinha outro nível, então o nível de instrução era maior, então consegui responder. Sim. Consegui ter sucesso, admiti. No mesmo ano, fui chamado para começar a trabalhar. Veja o que aconteceu. Quando sou chamado para ir trabalhar, chego lá na direção distrital para receber já a guia para poder ir a uma escola. A diretora distrital na altura olhou para mim e disse, não, você ainda é jovem. Não dá para aquela... Ali na direção distrital queriam alguém para limpar casa de banhos. Disse, não, como você é jovem, fica a limpar casa de banhos aqui. Então, ali na direção distrital fui colocado para limpar e fazer limpeza. Fiz limpeza, eu limpava a casa de banhos, limpar mesmo casa de banho, limpar. Sim. Agora, depois de um tempo, aparece uma senhora que era professora numa escola, que estudava comigo lá. Ok. Diz, ei, como é que este senhor está a limpar a casa de banho? Então eu logo aproximei, eu disse, senhora, peço para não comentar nada. Deixe-me fazer o meu trabalho. Porque se descobrirem que eu tenho este nível, se calhar vão me mandar embora. Eu não entendia nada dessa coisa do Estado, não Estado. Então, continuei a fazer limpeza, limpar a casa de banhos. Quando
queriam mandar um documento para o Ministério, para outra instância, já que ali é a direção distrital. Davam a mim. Então, o que é que despertou a atenção? Eu pegava aqueles documentos e eu lia. Eu dizia logo. Ia ter com a diretora distrital ou aqueles colegas que eram doutores, eles chamavam dos doutores. Eu dizia que não, mandaram-me entregar esse documento, mas este português aqui Mas está bom. está errado, isto não existe. Então começaram a investigar. Como é que um indivíduo da 7ª classe consegue perceber essas coisas? É quando alguém, essa professora que eu disse, acabou fofocando lá, dizendo, não, este senhor aqui, esse jovem, é estudante da universidade. Eu acabei revelando. E até acabei pedindo, estou a pedir-me, passar a me dar um horário X para eu poder ter mais tempo de fazer o trabalho da escola. Sim. É quando a diretora distrital mandou largar balde e a vassoura. Você vai receber aquele salário porque você entrou e é auxiliar. Então colocaram-me na secretaria. Instruíram-me um pouco, depois eu, a minha maneira, organizei aquilo e disse, olha, vamos passar a levar todos os documentos que entram, ficam aqui. Os que estão a sair ficam aqui, vão ao gabinete, depois da saída do gabinete, passam para aqui. Eu introduzi lá um sistema que não havia de audiências, registrar. Naquela altura as pessoas que iam lá tratar, que queriam marcar audiências para falar com a chefe da instituição, diziam assim, venham na quinta-feira, mas depois daquilo não tinha nenhum registro. Tinha um comprovativo. Sim, então eu inventei ali um livro, onde coloquei aí data de chegada, hora, assunto, sei lá. Esse livro até hoje é usado, lá existe. Então, trabalhei na secretaria. Passaram isto em 2008, 2009. Em 2010, a diretora distrital disse, não, fica como secretário. Trabalhei como secretário da diretora distrital. Eu que controlava o gabinete, as audiências, quem devia entrar, quem não devia, todas as instruções do serviço. Nessa altura, já quando trabalhei como secretário da diretora, consegui mudar de carreira já de auxiliar para técnico, 12ª classe. E quando mudo para técnico, já havia concluído o nível de bacharelato. Naquela altura a UP tinha bacharelato. Sim. Continuei a trabalhar. Depois, ano seguinte, me tiram da secretaria em 2010, 2011, passo para a área de recursos humanos como técnico. O que acontece? Algo mais incrível. Quando eu levo o certificado de bacharelato para pedir a mudança de carreira, de técnico para técnico superior de N2, ou então para docente, a direção provincial, na pessoa de um técnico lá, diz que, olha, este senhor não pode mudar de carreira. Procuramos saber por quê. Disseram que porque o curso que fez não é compatível com as atividades que ele exerce, porque eu estava na secretaria, depois de recursos humanos, e o curso que eu fiz tinha a ver com docência. Então disseram, não mudo. Então eu questionei, agora o que fazer? Disseram, não, então tem que pedir transferência para aquela área. Eu disse, ok, educação, estou na secretaria da educação, mudem-me de carreira, depois mandem-me para a sala de aulas. Mas eu acredito que é uma pessoa de má fé, não quiseram fazer isso. Quando estava a preparar a monografia para defender a licenciatura, eu disse, ok, não tem problema, vou continuar a trabalhar como técnico, mas vou continuar a estudar. Quando estava a preparar a monografia para defender o nível de licenciatura, por acaso o meu supervisor era diretor da faculdade, um chamado Nevagara. Porque era diretor da faculdade, às vezes tinha muitas viagens. Num dos anos, é quando coloca, me diz, olha, senhor, você vai ficar a segurar as aulas como assistente neste caso. Mas lá na turma ele não me apresentou como assistente. Diz, este é o doutor Jorge Manhissa, vai trabalhar convosco na minha ausência. Então, aquele sujeito, o tal técnico, que disse-me que eu não podia mudar de carreira, era estudante. Ficou seu aluno. E estava lá naquela turma. Era chefe lá,
no serviço, na direção, porque estava na direção provincial. Então, quando me viu, eu ali à frente, num dos dias eu estava a controlar a avaliação, ele ficou sem chão. É quando depois veio ter comigo a tremer. Doutor, porque o doutor Nivagar já havia me apresentado como doutor, sim, não como estudante ainda. Sim. Doutor, parece que a sua cara não é estranha, terá conseguido mudar de carreira aquele assunto, sei lá. Eu disse, não, mas estou bem. Agora está aqui na UP, dê-me lá aqueles documentos e de resolver o assunto. Então, é quando leva os documentos, mas foi ficar no silêncio. Eu insisti, aquele momento passou. Ano seguinte continuaram a dizer que você não pode mudar de carreira. Então eu questionei, o que fazer? Aí há aquele provérbio que diz que há um mal que vem para o bem. Eu penso assim, quando disseram que eu não podia mudar, marquei audiência, fui falar com o diretor provincial de educação, na altura, me recebeu. E ele, porque dependia das consultas, consultou aquele pessoal que estava a negar. Ele também respondeu-me assim, ok. Eu disse, senhor diretor, e agora? É para a minha vida terminar assim, trabalhar como técnico e nada mais. Ele olhou para mim, o diretor provincial, disse, você ainda é jovem, vai fazer então um outro curso compatível com aquilo que está a fazer para um dia poder mudar de carreira. Eu disse, ok, não há problema. Qual é o curso, por exemplo? Disse, ok. Pode fazer direito, administração pública, disse, ok. Mas de onde eu vou fazer esse curso? Voltar a fazer o exame de admissão. É quando orientaram a diretora distrital a fazer uma carta, e eles lá também fizeram uma carta, meteram um pedido de vaga no Instituto Superior de Administração Pública, para eu poder fazer curso de administração pública. No momento em que o Instituto Superior de Administração Pública deu o vale, autorizou, deu minha vaga, já para ir fazer matrícula, eu já dizer, ok, amanhã vou fazer matrícula, a governadora, a informação já havia chegado no governo da cidade, a governadora orientou a eles para mudar de carreira. Pegaram bem no estatuto, leram e eles perceberam, não haviam percebido bem. A vantagem foi aí mesmo, eu mudo de carreira, não de técnico para técnico superior de N2. Mudei de carreira de técnico, nível médio, para docente de N1. Uau! Por causa do curso. Sim, sim. E a governadora orientou, disse, olha, se acharem que não dá para continuar aí, me mandem na sala de aulas, mas tem que mudar de carreira. Fiquei docente de N1. Quando chego lá, eu pergunto a eles, agora vamos fazer outra carta para cancelar aquele pedido de vaga. Disseram, eu consigo, se quer continuar ou não quero, isso já eu consigo. Mas nós já não vamos pagar as despesas. Quando chego lá, no Instituto Superior, para fazer matrícula, eu disse, sou jovem, nunca é demais ter a segunda licenciatura. Preenchi o impresso, estou na sala para começar a estudar. O diretor da faculdade me chama, porque foi manhoso, entre aspas, ao fazer matrícula. Não coloquei aquele certificado de 12ª. Levei o certificado de licenciatura, coloquei ali. Então o diretor da faculdade me chama e diz, olha, para voltar a fazer licenciatura, havia a própria instituição, ministrava cursos de mestrado. É quando o diretor da faculdade, o diretor acadêmico me chama, me pergunta, você pode fazer mestrado? Não tenho problemas, só não tenho condições, mas se me deram condições, posso fazer. Só tenho nível. Aquele diretor pegou a cabeça e disse, olha, quero fazer uma análise. Muitos que estão lá são cotas, senhores de idade, sei lá o quê, são chefes. Vamos lá experimentar colocar esse miúdo também fazer. Contei um pouco a história, ele ficou sentido. Diz que não faça a segunda licenciatura. Se já resolveram, também não desista, reconduziu-me. Fui fazer mestrado em administração pública. E esse mestrado ajudou muito até a própria instituição, porque como já haviam me colocado na área de recursos humanos, depois perguntaram, assim que mudou de carreira para docente de N1, prefere ir à sala de aulas ou continuar na área de recursos humanos? Eu disse, não, para mim, como o salário, ganho como N1, não me importa. Continuei a trabalhar na área de recursos humanos e 2 anos depois fiquei mestre.
em administração pública. E a vantagem lá no mestrado, muitas pessoas que estudaram comigo lá eram... Porque aquela instituição ISAP é muito vocacionada para funcionários. Funcionários públicos. Então, muitos que estavam a fazer aquele mestrado eram chefes de departamento, diretores. De uma forma resumida, não tinham tempo. Eu tinha tempo, porque era só técnico simples. E tinha tempo de investigar e continuar a estudar. Então, fiz o mestrado, fui um dos melhores alunos. Fiz mestrado em administração pública. Quando termino o mestrado, a chefe de recursos humanos a nível do distrito estava a caminho da reforma. Logo reformou e das pessoas que estavam ali encontraram a mim para ficar como chefe de recursos humanos a nível do distrito. Até hoje estou lá, trabalhar como chefe. Isso desde 2014, como chefe de recursos humanos. Estou lá. E por causa das aventuras, eu disse, a minha vida não pode terminar aqui. Já concluí as cadeiras curriculares, mestrado, docência e gestão do ensino superior. E agora, por causa... mestrado? Sim. Só não defendi, falta de defesa, mas depois matriculei-me na Universidade Pedagógica para fazer doutoramento em filosofia. Imagine que haja alguém que esteja a passar por uma situação que passaste nos dias passados, ou nos anos passados. O que tens a dizer para essa pessoa? Bem, uma das coisas que eu tenho a dizer, sobretudo aos jovens e outros que passam necessidades ou dificuldades, eu não aconselho as pessoas a não se considerar pobres. Eu sou filho de um pastor, meu pai era um grande pastor. Há uma expressão que ele me ensinou: quando você grita, diz Manuel, vem aqui, ou Jorge, vem aqui, a pessoa vem correndo. Agora também ele dizia assim: se você grita, diz pobreza, pobreza, é como se você estivesse a chamar, aquilo vem. Eu aprendi o seguinte: não sou pobre, a pessoa que tem as pernas para andar, tem as mãos, tem a cabeça para pensar, não é pobre. Talvez aquela pessoa que, por uma deficiência qualquer natural, não tem esses membros todos, esse talvez. Agora, o que eu aconselho as pessoas é terem foco na vida, serem pessoas determinadas. Na vida nós temos que ter uma determinação, temos que ter um objetivo, temos que ter um foco, uma direção e lutar. E nessa luta nós não podemos procurar dar culpa aos outros, porque existem muitos jovens que dizem: é porque eu não estudei, porque os meus pais não me deram condições. Os nossos pais fizeram muito, porque trouxeram-nos ao mundo, deram-nos a vida. Nós é que temos que batalhar, temos que ter foco, uma direção, sabermos escolher, selecionar e lutar para podermos alcançar aquilo que nós pretendemos. Se a pessoa tem os membros, os pés para andar, as mãos para poder fazer o que pretende fazer e a cabeça para pensar, isso é suficiente para a pessoa poder alcançar o sucesso. Sim. A partir do momento que você abraça algo, você fica preso numa determinada coisa, a coisa acaba fluindo. O mais importante, nós não podemos sermos pessimistas. Todo ser humano, todo ser vivo é fruto da tradição. Não existe um indivíduo, um homem que não tenha tradição. Mesmo os presidentes, os empresários têm uma certa tradição na sua história, mas nós não podemos ficar presos. Na tradição nós temos que levar todos os atos, todas as práticas da tradição, colocarmos na peneira e peneirar. Vamos tirar algo que é bom e algo que é negativo. Aquilo que é ruim, vamos deixar fora. Se a pessoa diz isso, é porque apega-se, confia naquelas coisas. Então o mais importante é a pessoa largar e tomar o rumo para frente. Sim, persistir. Eu posso dizer uma coisa. Eu acho que um dia, se Deus me dar a vida, há coisas que, eu posso
discutir, por exemplo, o sistema atual dos governos, em termos de procedimentos. Por exemplo, só vou dar um exemplo aqui em Moçambique. Vocês sabem por que as mulheres ultimamente comportam-se mal? Diz-se que o homem que influencia o comportamento delas. Diz-se. Sim, mas comportam-se mal porque aqui, no passado, na tradição, a mulher era escravizada. A mulher era vista como se fosse uma escrava, como se fosse um objeto. É por essa razão quando o homem, quando a mulher perdesse o marido, neste caso o homem perder a vida, a família olhava para esta viúva como se fosse um objeto. Por isso que obrigavam que o irmão ou alguém da família tinha que tingar, tinha que se juntar, porque era vista como a mulher como se fosse uma herança, objeto, um bem material. Sim. Agora, depois, os governos, o sistema democrático, de democracia, vem dizer que vamos lutar para acabar com isso. Começam a implementar essas leis, temos que acabar com o abuso, como é que é, discriminação, violência, temos que acabar. Mas vamos lá ver. Em termos de procedimentos na prática, isso já está a acontecer o inverso. Em vez de as mulheres estarem na linha ou estarem equiparadas ao mesmo nível dos homens, o que acontece é que já a tendência das mulheres é comportarem-se mal. Já ouvimos histórias de que existem mulheres que despejam óleo aos maridos. Existem mulheres que, de nada, chegam ao tribunal, metem uma queixa. Você casa oficialmente, depois a sua esposa trai. Você leva o assunto para o tribunal. Ainda, se tem filhos menores, vão te obrigar, você é homem. Se não se sente à vontade, saia. Deixa esta traidora ali naquela casa que você construiu com tanto sacrifício com aquelas crianças. Então é aí onde depois nós começamos na língua local a dizer que às vezes escute. Porque você não tem aquela liberdade, não sei se está a perceber. Não tem aquela liberdade. Não estou a dizer que o homem devia fazer coisas negativas, mas da mesma forma que o governo diz que, quer dizer, tende a punir o homem, devia também usar a mesma estratégia para punir esta mulher. Posso questionar quantos homens têm coragem de ir lá queixarem, dizer que o meu marido, quantos homens têm coragem de ir lá chegar lá dizer que a minha esposa arriou-me, a minha esposa fez isto. Mas não porque não sofrem. Sim, mas por causa desse, estamos a arrastar um pouco o princípio da tradição e a situação atual, então isto acaba ficando um pouco assim de qualquer maneira.